A Bíblia Sagrada nos diz em João capítulo 8, versículo 7: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava em Jerusalém, ensinando no templo, e de repente chegaram os religiosos daquela época, que eram os fariseus, trouxeram para ele uma mulher que foi pega em adultério, e essa mulher jogaram diante de Jesus e falou: essa mulher foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, manda com que nós a apedrejássemos. Jesus então não responde nada, porque se ele condena aquela mulher, ele seria a pior pessoa para os seus discípulos. Se ele não condena como ele fez, ele seria a pior pessoa para os religiosos daquela época. Então ele apenas escreve na areia. Muitos estudiosos falaram que essas escritas que ele estava escrevendo na areia estava direcionando apenas ao pecado daquele povo. Então ele levanta e fala exatamente essas palavras que eu acabei de dizer: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Então ele volta a escrever novamente na areia. Quando ele termina, não existe mais ninguém, porque todos aqueles homens eram falhos e todos eles tinham pecados. Aqui eu aprendo uma lição, porque quando Jesus terminou de fazer isso, ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse: ninguém, Senhor. E eu também não te condeno. Vá em paz e não volte a praticar esse pecado. Eu quero dizer para você no dia de hoje, é que se Jesus chegasse com as pedras na mão, acusando aquela mulher, sua adúltera, numa sociedade que totalmente destruía a mulher, que a mulher não era valorizada, Jesus se põe entre a multidão e aquela mulher, ama aquela mulher de uma tal maneira, defende aquela mulher de uma tal maneira, que aquela mulher, quando ele terminou de falar: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Quando ele termina de falar aquelas palavras, ele convenceu o coração daquela mulher. O que Deus manda te dizer no dia de hoje é: não julgue, não critique, apenas fale a palavra e ame com o verdadeiro amor de Deus. A partir do momento que você fizer isso, as pessoas irão entregar o seu coração baseado em seu exemplo. Que Deus te abençoe nesse dia. Não julgue as pessoas, não critique as pessoas, porque aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.